Olá, bom dia. Bom dia para mais esse minuto de reflexão. Você está vendo aí a neblina cobrindo tudo, né? É, o inverno está aí presente, né? Essa época do ano que eu gosto muito. Eu sinto muito frio, mas eu gosto muito de inverno. Hoje eu queria introduzir no minuto de reflexão um olhar diferente sobre a depressão. Porque uma das ferramentas, né, da psicologia é que, ou até da palavra de Deus, vamos dizer que seja da palavra de Deus, é que existem situações que você consegue transformar, mas existem situações que você não consegue mudar. Você tem que passar por elas. E você pensa assim, mas como que eu posso ter força para enfrentar a depressão, a tristeza e aquilo que está me corroendo por dentro? Você não pode mudar a situação, mas você pode mudar a maneira que você vê a situação. Quando você olha para uma situação com um olhar diferente, você não muda a situação, mas você muda. Então, esse seria o raciocínio primeiro. Existem coisas que eu posso mudar e existem coisas que eu preciso me adaptar. E adaptação é a base da vida. Não estou falando de Darwin, não, hein? Absolutamente. Mas desde que você nasceu, você tem se adaptado. Havia um tempo que você só se alimentava de leite e você se adaptou para comer a comida sólida. Depois você se adaptou para andar, adaptou para falar. E eu já estou entrando na idade da velhice, eu estou me adaptando, porque existem coisas que eu fazia na minha juventude que eu não consigo mais. E eu preciso me adaptar. E envelhecer também é um sinônimo de sofrimento, porque o raciocínio às vezes fica lento, você já não tem mais aquele vigor da juventude, é diferente. Mas isso, a vida é adaptação. E à medida que nós vivemos e não conseguimos nos adaptar, não conseguimos aceitar aquilo que a vida nos traz, nós começamos a detonar a nossa própria existência com um sentimento chamado depressão. Mas a depressão nos destrói por dentro e rouba a nossa felicidade. Um dos segredos de sermos felizes nessa vida é sermos felizes com o que nós temos, é celebrarmos o que nós temos hoje, é nós estarmos contentes, sempre contentes com o que temos. Isso é uma realidade, é difícil se adaptar e ser feliz com o que tem. Mas se você exercitar a cada dia a ação de graças, louvar a Deus, confiar nele, você vai perceber que a depressão vai começar a ir embora. É claro que existem depressões que vêm de um processo químico, mas o gatilho dessa depressão é sempre psicológico e acaba atingindo a parte química do corpo. A serotonina baixa, né? Começam a aparecer as doenças advindas da depressão. Mas o processo de depressão é sempre psicológico. E o psicológico você pode se adaptar, mudar a maneira com a qual você enxerga a situação. Deixa eu falar para você na Bíblia a história de um homem chamado Jacó, que tinha 12 filhos. E errado ou certo, ele tinha um filho preferido, da qual ele daria toda a sua herança e mais, a bênção de Abraão, seu pai. E o que aconteceu com Jacó? Um certo dia chega uma notícia, seu filho morreu. E ele não acreditou e eles mostraram para ele as evidências da morte do filho dele, que eram as vestes rasgadas, despedaçadas por uma fera do campo. Você já imaginou, você que é pai, você está na sua casa e alguém chega com a notícia que o filho que você mais amava, o filho que você, sabe, você põe tudo nele e de repente chega a notícia que ele está morto? Jacó ficou desesperado. E não é aquele tipo de morte que você se consola. Quando a pessoa não tem o corpo para enterrar, passam 10 anos, 20 anos, a notícia da morte ainda está ali no coração. E quantas vezes Jacó perguntou a Deus, por que, Senhor? Meu Deus, por quê? E a resposta não vinha. Eu coloco meu coração um pouco na mente de Jacó para entender o que passava na cabeça dele.
E passados 30 anos, chega uma notícia, depois que ele já está velho, adaptado, alguém diz assim: olha, José, o seu filho está vivo. E Jacó fica assim: não é possível, meu filho José morreu? Não, não, ele está vivo e é governador de todo o Egito e está chamando você. Irmãos, Jacó nunca sonhou na sua velhice em ter o seu filho de volta. Pensa um pouco nisso. E depois, quem sabe, nas orações ele falava: oh Deus, quantas vezes eu orei, o Senhor podia ter falado para mim que José estava vivo, né, Deus? Jacó orando. Se o Senhor falasse que José estava vivo, eu ficaria bem, eu me consolaria, né? Eu esperaria esses 30 anos. Por que o Senhor deixou eu sofrer 30 anos para ter essa alegria na minha velhice? Porque ele não só tinha José de volta, mas tinha também netos, o que naquela época era uma maravilha. Aí você fica pensando, por que Deus não contou para José o plano dele? Por que Deus não conta para você o plano dele? Porque o plano é um processo pelo qual você tem que passar para te fazer uma criatura melhor. As coisas ruins que acontecem em sua vida são para fazer de você uma pessoa melhor. Você precisa se adaptar, você precisa se transformar e tornar uma pessoa melhor. Então, sempre quando você for acometido de um pensamento triste, ore a Deus, confie em Deus. Deus tem o melhor para você no fim da sua vida, como Ele tinha na vida de Jacó. Tá bom? Confia nele, espera nele, se adapte, aceite, louve. Louvar a Deus e agradecer pelo que tem é uma arma poderosa, é uma arma explosiva. Faça isso e o seu olhar sobre a depressão vai mudar um pouco, tá bom? Fica bem e fica com Deus. Amém.